Bem-vindos ao programa Tá na Escuta, o podcast que mergulha nas histórias e nos desafios da segurança pública em Roraima. Hoje, estamos abrindo uma série especial da campanha de valorização da Polícia Civil de Roraima, que acontece de 19 de junho a 19 de julho. Nosso slogan, que resume tudo, é Nossa paixão que desvenda, nossa missão que protege. E para começar nossa jornada, vamos desvendar as mentes por trás da investigação. Nosso episódio de hoje, A Mente por Trás da Investigação, A Paixão que Desvenda, traz um slogan especial. Policial Civil de Roraima, nossa paixão desvenda, nossa missão protege. Hoje, a mente que ilumina o caminho. E para nos iluminar esse caminho, temos hoje 3 figuras essenciais da Polícia Civil de Roraima, que personificam a inteligência, o rigor e a dedicação na busca pela verdade. Conosco hoje, o agente de polícia Antônio Rogério Neres Pinto, o escrivão Marcelo Carvalho e o delegado João Evangelista. Sejam muito bem-vindos. Rogério Neres, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais. Bem, eu que agradeço aí o convite, presidente. Eu não sou um homem das mídias, das redes sociais, como todos sabem, mas o senhor acabou me convencendo diante da campanha e o tema também, que é para falar sobre investigação. Não sou blogueiro, não quero que ninguém me acompanhe no Instagram. Hoje é para acompanhar aqui a nossa entrevista, que vai ficar no nosso sindicato, no nosso canal. E aí eu pretendo aqui, junto com os colegas, contribuir de alguma forma naquilo que diz respeito à investigação e à polícia. Também o que eu vou falar aqui hoje, não estou representando a minha instituição necessariamente, serão considerações pessoais dentro da minha profissão, que, lógico, a polícia vai ser o centro de tudo, né? Então, estou aqui para trocar essa ideia aí. É isso aí, beleza. Do lado do Rogério temos aqui o escrivão de polícia Marcelo Carvalho. Marcelo, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais. Obrigado, Leandro. Muito boa noite a todos. Agradeço o convite e estar aqui representando uma parte aí dos policiais civis de Roraima, né? E a gente está aqui para colaborar da melhor forma, esclarecer os detalhes aí do nosso exercício, da nossa atividade, que contribui aí de forma determinante para a investigação. Certo, o escrivão Marcelo Carvalho aí, um dos patrimônios da Delegacia Geral de Homicídios, né? E aqui do lado do Marcelo tem o delegado titular da Delegacia de Homicídios, João Evangelista. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no sindicato e hoje no podcast. É a primeira vez que eu venho. Também faço as minhas considerações da forma como o Rogério falou. Não sou muito de palavras em meio social ou de forma pública, mas estou à disposição para esclarecimentos, para conversar, para um bate-papo. É isso aí. Na verdade, nenhum de nós tem muita afinidade, com exceção de mim, que estou aqui à frente do sindicato já há algum tempo, né, de estar se comunicando com os meios sociais, com os mídias sociais. Né? Mas é o novo que veio e acho que veio para ficar. Né? A sociedade precisa acompanhar um pouco do nosso trabalho, entender um pouco, até para que possa, no momento oportuno, colaborar, né, com as autoridades, com os investigadores que estão aí dia a dia desempenhando suas atividades em todas as ruas da capital e no interior. Bem, para muitos a investigação criminal é vista como um quebra-cabeça, um enigma, onde se busca apenas o resultado final. Mas nós sabemos que é um processo complexo de raciocínio, de conexão de fatos, de desconfiança do óbvio. Eu gostaria de começar perguntando a vocês o que inicialmente atraiu vocês para a área de investigação e essa paixão por desvendar mistérios, ou seja, a investigação criminal. João Evangelista, fale um pouco da sua visão estratégica, né? Afinal de contas, você coordena investigações, já teve à frente aí de grandes investigações aqui no estado de Roraima. Fale um pouco para nós aí das dificuldades que você encontrou no dia a dia aí, nessas apurações. Bom, Leandro, são 21 anos, né? A gente vai completar agora 21 anos de Polícia Civil, 21 anos de labuta aprendendo. Eu estou aqui ao lado do Rogério, do Marcelo. Você esteve comigo no início, bem no início, em Rorainópolis. Não sei se você consegue lembrar. Dificuldades naquele tempo. As dificuldades e foi mais um desafio, foi uma aventura até hoje. Com certeza. E de fato, é um aprendizado diário, mas não apenas isso, é uma lição de vida que a gente pega a cada investigação, a cada resultado satisfatório. É um aprendizado que a gente leva para outras investigações. É uma continuidade que vem há 21 anos. Se você perguntar para mim, eu queria ser polícia desde pequeno, não. Eu imaginei a polícia em cursinho, preparatório de concurso.
E aí eu me preparei para o cargo de delegado de polícia. Se você perguntar, esse é o cargo que eu queria exercer? Sim, esse é o cargo que eu queria exercer. E aí você tem uma série de percalços no caminho, mas também muita coisa que nos atrai, muita coisa que acontece no dia a dia e ao longo dos anos que faz a gente olhar para trás e dizer, pô, acertei, era aqui mesmo que eu queria estar. Tá contribuindo com a sociedade, né? É muito bom fazer o que gosta, né? Na verdade, é isso aí. Por via oblíqua, é muito ruim se fazer aquilo que não se sente atraído, né? Deve ser uma carga muito pesada, né? Rogério Neres, discorra um pouco aí sobre a atração pelo trabalho de campo, a coleta de informações, o instinto de ligar os pontos, né? O dia a dia das ruas. Fala um pouco aí para os nossos ouvintes como é que é. Show. Na verdade, eu não me lembro quando eu descobri que era um policial atuante ou um prazer de investigar. Quando me deparei, estava fazendo isso de uma maneira bem participativa na polícia. E eu sempre fui um cara muito participativo, né, na nossa instituição. E agora eu me deparei, eu ouço agora os colegas que estão há um ano agora na polícia, eles falando de algumas coisas que estão infectados pelo prazer de investigar, e eu me vejo lá atrás, né, dando os primeiros passos naquilo que se chama de investigação, e aí vem na mente muita coisa, né? Então, realmente, durante todo esse tempo, houveram muitos desafios, e se a gente for buscar na história da polícia ou da segurança pública, a investigação ela era feita de uma forma mais arcaica, né, com as ferramentas que tinha na época. Hoje, quando se fala de investigação, a gente tem que falar da tecnologia, da inteligência artificial, então tudo mudou, e para mim o desafio maior seria esse, a mudança a evolução na técnica de se investigar, a evolução nas ferramentas de investigação. E realmente a investigação ela é encantadora, porque você tem que ligar pontos, né? Então isso acaba sendo uma espécie de quebra-cabeça, até mesmo o jogo, aquelas pessoas que... a investigação ela é encantadora até nos filmes, né? Então a gente vê que os filmes que falam de investigação, eles acabam atraindo mais audiência. E você fazer isso na vida real é algo muito prazeroso. Eu tenho isso praticamente como hobby. Eu faço o que gosto, e as pessoas dizem que quando você faz o que gosta, você não trabalha. Isso. Então esses 20 anos aí eu tô nessa pegada, e ainda eu tenho um fôlegozinho para gastar, e gosto muito do que faço. Na verdade, eu amo o que faço, né? Então, muito é isso. Bom, muito bom. Quando se mistura, hein? Pega uns doidos aí, uns loucos que gostam também. Como eu falei logo no início, né, eu acho que um dos papéis de quem é policial, de quem trabalha com investigação, é desconfiar do óbvio, né? E aí vocês três aqui são 3 experts no assunto, né? Aquilo que está muito óbvio ali, muito na cara, normalmente não é o que está se buscando. E agora eu direciono aqui a minha palavra para o nosso amigo Marcelo Carvalho. Marcelo aí está desde o começo, desde 2004, né, Marcelo, na Delegacia Geral de Homicídios. Imaginem o patrimônio que esse homem representa aqui para a Polícia Civil de Roraima, né? Quantas informações tem aí nesse seu HD original. Fala um pouco para a gente aí, Marcelo, da experiência que é estar nesse tempo todo aí, trabalhando numa das delegacias mais atuantes do estado. Assim como meu amigo Rogério, doutor João, assim, eu gosto do que faço, né? E eu acho que eu sou uma das pessoas, assim, privilegiadas de trabalhar no lugar que escolheu, né? Eu ainda estou no lugar que escolhi desde quando passei no concurso. E o que me atrai é justamente a investigação, né? A investigação de homicídios, as minúcias das investigações, a organização do inquérito, a organização da investigação, da documentação, os laudos, tudo isso aí, a sequência lógica necessária para que tudo isso fique organizado. O desafio de chegar ao final da investigação é como se fosse ali uma história, um livro que a gente quer ver o final, isso, né? Exatamente. Então assim a gente... capa, né? O início. Exatamente. E a gente participa aqui meio que da forma que a gente está posicionado aqui, no meio de campo ali entre quem está lá na ponta no campo e quem está ali na gerência da investigação, né?
e a gente participa ativamente tanto da ponta como digamos ali, dos bastidores, né? Então, toda essa parte aí da investigação de homicídios nos atrai muito, né? E é isso que faz a gente permanecer lá e com motivação ainda depois de tanto tempo. Isso, muito bom. Vocês, os três aqui mencionaram, né, sobre a paixão de desvendar, né? Mas como essa paixão se desenvolve na prática, no dia a dia da Polícia Civil de Roraima? Tem quais as qualidades, como o foco, a paciência, a persistência e a análise de cenários são absolutamente essenciais para a investigação e como a Polícia Civil de Roraima as cultiva. Então, qual o incentivo que vocês têm, além, obviamente, da paixão pessoal que cada um tem, né? Como vocês poderiam descrever aqui como isso vem sendo cultivado ao longo desses 21 anos que a gente completa no próximo dia 19 de julho? Pode começar pelo Rogério Neres. Leandro, eu, até pela natureza do meu cargo, né, que é agente de polícia, embora isso venha sofrendo uma mudança, talvez a gente tenha a fusão dos cargos, mas até pela natureza do meu cargo, por ser agente de polícia, está em mais contato com a população, e também por ter nascido, me criado e morando até hoje na periferia, eu tenho uma relação muito próxima com a sociedade, com os comerciantes, com a sociedade de modo geral. E comumente a gente é chamado, é procurado para informação, para pedido de ajuda. E já aconteceu, inclusive, da casa da minha mãe ser confundida com a delegacia. Volta e meia, na casa da minha mãe tinha bilhetinho pedindo de ajuda, que o filho não sei de quem tinha furtado não sei o quê. Então, tem esse papel, o agente de polícia, o policial, sei que isso não acontece só comigo, com outros colegas também já pode ter acontecido, tem que ter essa percepção de que a polícia é uma ferramenta, né? E o policial está inserido ali na sociedade, naturalmente, ele precisa fazer essa captação de informação e levar para as formalidades, que é para a delegacia, que é para a autoridade policial. Ele precisa também orientar o cidadão que caminho o cidadão deve tomar, porque aquela informação ela pode chegar ali para você de uma maneira informal, mas aí o cidadão tem que ir no local, fazer o registro e aquela investigação começar e o problema dele ser solucionado. Então, tem essa participação social e dentro da nossa instituição, pela natureza do cargo, a gente leva para a autoridade policial e a autoridade policial faz a condução dos inquéritos, faz a condução daquilo que você leva. Então, é isso aí. O cidadão quer ver, né, o resultado. Que alguma coisa seja feita, né? Ele quer uma resposta do Estado, né? Quer, muitas vezes, a depender da natureza da ocorrência policial, o que o cidadão precisa é apenas daquele registro. Sim. Ali. E em outras ocasiões ele quer um resultado prático. E assim, o que deve ficar claro também é que, na imensa maioria das vezes, as investigações de grande repercussão, elas não chegam embaladas e com um nome. Olha, essa investigação terá grande repercussão. E cabe ali ao policial que tem o primeiro contato, muitas vezes, diante daquelas poucas informações, identificar, né, o potencial, o alcance daquela investigação, e daí a importância de ter um foco, né, muito aguçado e paciência. Né? Afinal de contas, algumas investigações demandam tempo, né? Ou toda investigação é muito rápida, uma semana, não, né? Creio que não. Então, há uma necessidade de se ter ali um foco muito aguçado. Acontece de o cidadão, às vezes, quer só uma orientação, né? Quer só uma resposta, uma visita, muitas das vezes, de uma viatura, de um policial na casa do cidadão que fez um boletim de ocorrência, muitas das vezes resolve muita coisa. E já aconteceu e acontece comumente, às vezes, a gente ficar sabendo pelas mídias, pelas redes sociais, de um caso complexo, um caso qualquer, e você vê aquele caso nas redes sociais ou em grupo de família, de WhatsApp, e sempre tem nos grupos de WhatsApp, nas mídias, redes sociais, aquele que entende de direito, entende de investigação e já chega numa conclusão. É o famoso especialista em segurança pública. E aí já aconteceu não só uma vez, mas várias vezes, daquele caso que está praticamente resolvido em grupo de WhatsApp com o nome de suspeito e tudo, esse caso acaba chegando para você formalmente através de uma ordem de missão, você está na delegacia e de repente aquele caso vai para você fazer a investigação e as diligências. E você vê que não tem nada a ver, que é outra coisa. Completamente diferente. Completamente diferente. Eu vou aproveitar só essa deixa do Rogério. É uma investigação que a gente teve recentemente agora de um homicídio e que durante a investigação
um cidadão ingressou, viu uma notícia não sei qual foi o jornal, e fez um comentário, mas ele fez um comentário como se ele soubesse o motivo, a motivação do crime, ele soubesse o porquê do sujeito ter sido morto e que tinha sido certo mesmo, que ele tinha que morrer porque o que ele fez não estava certo e tal. Aí a gente foi intimar o cara para ouvir, disse, o que aconteceu, por que você disse isso? Com a riqueza de detalhes que ele estava falando, né? Parecia que ele estava na cena do crime. E aí eu tiro o chapéu pro Aldo, o Aldo participou dessa oitiva comigo, ele disse, doutor, isso aqui é o tipo de coisa que ele só queria um like, assim, naquele comentário dele. Ele fez um comentário absurdamente desnecessário, mas despretensioso, em tese, mas que, por outro lado, puxou a gente para diligências de campo. Desviou o foco do Estado, né? O aparato estatal teve que se deslocar aqui do foco da investigação para apurar, né? Afinal de contas, o cara vai lá e faz um comentário, né? Leva a equipe aqui, olha, esse cara sabe de alguma coisa. Exatamente. Parecido com o que acontecia antigamente do moleque ligado, o orelhão, fazendo trote para a polícia. Hoje o trote é assim, nas redes sociais, dizendo que... Algumas pessoas talvez ainda não se deram conta, né? De que as redes sociais não é um campo aberto onde existem regulações, tá? E há responsabilidade também, né? Sim. Você faz um comentário, uma brincadeira e tal, mas deve haver limites, até porque normalmente, onde vocês trabalham, o Marcelo e o João, vocês lidam com a apuração de crimes contra a vida, né? Um homicídio, a grosso modo, ali acho que é 90% ou mais, né, ali, né? Tentativa é muito rara. E é assim, há vítimas, há familiares dessas vítimas, né? Os pais, esposos, filhos. Então tem que ter um pouco de responsabilidade, tem que ter total responsabilidade, né? Quando está se falando da apuração de um homicídio, né? É interessante, né? Porque às vezes o familiar, ele acha que ele não tem informação da vítima, mas ele tem. E ele tem muita. E cabe a nós que estamos ali saber atender e explorar, exatamente, porque aí o doutor João, que é delegado, mas a vida pessoal da vítima, muitas vezes a motivação do crime está lá, né? E a família tem informação disso. Ela não tem informação, às vezes, do crime, mas ela tem outras informações que nos levam a porque o crime de homicídio, falou muito bem o Marcelo, o crime de homicídio é um dos crimes que existe uma conexão, existe um nexo entre a vítima e o agressor. A gente só precisa saber em que contexto. Se foi uma situação envolvendo sexualidade, se foi uma situação envolvendo drogas, se foi uma situação de uma rixa, uma vingança, dívida, alguém que resolveu mandar matar, enfim, mas que tem algo, tem. É diferente do sujeito que sai numa noite para ingressar numa casa qualquer para subtrair, entendeu? Para buscar estuprar alguém, ou para, enfim. Já o homicídio não. A vítima tem alguma relação com o executor. A gente só precisa desvendar. Ou com o mandante. Ou pelo menos Isso. Marcelo, vocês que vão, né, tenho ainda lembranças, né, da época em que a gente labutava com aqueles inquéritos, eram aqueles volumes, e aí você, quando encerrava ali um volume, normalmente com 200 folhas, você abria um outro volume e amarrava um cordãozinho, e aí ficava o volume 1, o volume 2, e eu lidei com inquéritos lá em Rorainópolis, assim, com acho que 8 volumes. Peguei alguns desses também. Com certeza já deve ter lidado, né? A dificuldade de documentar tudo isso e deixar tudo em ordem ali para não perder. Hoje, é claro, né? Hoje há o Projude, hoje há o PPS, são sistemas eletrônicos que ainda não eliminaram 100% o papel, né? Mas a tendência é que isso acabe, né? Que você não tenha mais papel tramitando na mesa de unidades policiais. Entretanto, a dificuldade, ela saiu do papel e vai para um software, né? E que continua sendo de responsabilidade ali ainda na parte cartorária da unidade policial. Conta um pouco para a gente da dificuldade que é lidar com esses sistemas. Eu costumo dizer que o sistema ele veio para facilitar a nossa vida, né? Inclusive eu falo isso para os colegas que chegaram e para os mais antigos. Eles não tiveram acesso a esses inquéritos, né? Eles estão vendo alguns lá, os chamados dossiês, né? Que a gente está ainda em fase de conferência e depois destruição.
Mas o sistema ele facilita a nossa vida, né? Ele dá ali a celeridade, ele ajuda na organização. Inclusive hoje a gente trabalha, né? Tá aqui o delegado João para dizer que hoje na Delegacia de Homicídios, hoje a gente trabalha de uma forma assim muito rápida, né? As nossas oitivas elas são muito rápidas, até porque a gente tem utilizado essas ferramentas, né? Filmagem, né? Isso. A gente tem feito as oitivas. Os audiovisuais. Exatamente. Revista investigativa. Então, assim, a gente tem usado esses recursos, né, essas ferramentas que nos auxiliam, ganha muito tempo, né? Aquela questão de bater carimbo, numerar folha, abrir volume, né? Essa etapa ela não existe mais. Né? Isso. E a gente pode movimentar o inquérito para o delegado a todo momento e o delegado para nós, então isso aí é um ponto muito positivo. Antes a gente tinha que, digamos assim, pegar o procedimento e... Esse modelo, Marcelo, esse modelo que hoje ainda está, digamos assim, vigorando, hein? Ainda muitas unidades policiais, não só aqui em Roraima, mas em muitos estados, seria um modelo fordista, né? Um modelo de produção fordista, né? Onde alguém coloca a capa, o outro bate o carimbo, o outro assina embaixo, o outro vai... Então, assim, ele se separa ali um monte de coisa, como se aquilo não fizesse parte de algo só. E aí a gente não defende aqui, em hipótese nenhuma, que não haja a especialidade, né? Você tem sim pessoas que se especializam em fazer determinadas coisas. Isso é muito bom. E aí você faz um paralelo com o modelo Toyotismo, que é um modelo mais adaptável. E é o que a Delegacia de Homicídios está fazendo, pelo que tu acabou de me falar aqui. Né? Ela se adapta à realidade, às novas tecnologias e às necessidades. Sim. Esse modelo Toyotismo, né? A gente está falando aqui de produção de veículos, é claro, em grande parte, mas não só. Ele vem também para as ciências sociais. Esse modelo ele faz aquilo que é necessário fazer. Ele vai se adaptando. Né? Então, aquele negócio de concluso ao delegado, ao cartório, ao MP, ao juiz, aí você tem ali aqueles inquéritos que eu me referi agora há pouco, que tinham 8 volumes, 70% do que tinha ali era movimentação, solicitação de prazo, coisa que não teve nenhum resultado, que não teve nenhuma diligência, eram coisas que não traziam resultados nenhum. E hoje a gente, com os meios tecnológicos, está conseguindo eliminar um pouco disso, né? Sim. E a filmagem, né, o depoimento filmado, ele traz uma legitimidade maior, né, João? É diferente de você, lá na frente, daqui a 2, 3 anos, você olhar para aquela pessoa falando do que você lê. Mas aqui a gente ainda tem uma situação mais singular, né, Neto? A gente trabalha em um estado que tem fronteiras bem delicadas. E muitas testemunhas, ou até vítimas, ou agressores, são estrangeiros de passagem, ou em situação vulnerável. Então, a gente encontra essa pessoa uma vez, vai encontrar uma segunda, meu nobre, é mais complicado. Tendo imagem, mais facilita. Quanto mais vezes a gente puder registrar, filmar, arquivar aquela informação, de pronto, é importantíssimo. Principalmente no caso das investigações de homicídio, que a gente vai ter uma fase processual e depois um julgamento no júri que talvez perdure algum tempo, entendeu? Para encontrar essa pessoa é mais difícil. Bem prolongado, né? Era o que eu estava tentando falar aqui, mas você foi muito mais preciso do que eu, no sentido de que lá no tribunal do júri, o impacto de se ver e ouvir alguém falar, alguém testemunhar, é muito mais pesado do que um advogado ou um membro do Ministério Público ler. Então você olhar lá no tribunal do júri, né, ver o vídeo da pessoa falando, olha, foi assim, foi ele que fez, ou para absolver também, né, não foi ele, eu estava lá, eu vi que não foi, assim, é algo mais próximo da realidade, né, do que você só chega lá e diz, olha, nas folhas tais, nos autos tal, você disse que era isso, e isso aí a pessoa, se estiver viva ainda, vai dizer, não, eu fui pressionado pela polícia, eu fui ameaçado, que é muito comum. Não foi isso que eu disse. Isso, é muito comum, né, eu falei porque eu fui ameaçado, eu tava com medo. Isso. E aí, numa filmagem, você vê ali a pessoa tá sem algema, tá tranquilo, tá tomando água, tá muito bem à vontade. Cafezinho. Vai poder se demonstrar, não, você não foi ameaçado, você não tava sob pressão. Eu não sei se é possível que tenha até essa pergunta sua. Mas você lembra, Rogério, de um caso que a gente estava recentemente, a gente fez diligências de campo, inclusive o Gustavo participou dessa, a gente chegou aí na casa do sujeito,
Ele autorizou a gente ir lá, a gente foi na casa, entrevistou a mãe dele, o pessoal lá, porque ele era um suspeito de um homicídio. Ele tinha sido ouvido por mim, e a oitiva dele, ele foi muito incisivo em dizer, não fui eu, e as imagens apontavam um cara que passou no local, pulou um muro, ingressou numa residência, efetuou disparos e saiu correndo, com a roupa de academia. Então parecia muito com o cara, com o alvo. Mas ele era tão verdadeiro no que ele queria demonstrar, que até eu fiquei com dúvida, eu disse, moço de Deus, será que a gente está investigando e o cara não é esse? E me vem um resultado de DNA agora. E tudo comprovando que cientificamente, né? Ou seja, não é nesse caso não é o tirocínio da equipe policial, né? É uma prova científica ali, né? Feita de forma independente, né? Exatamente. Pessoal, inclusive dentro... E aproveito já os parabéns para o Instituto Criminalística, que fez um trabalho fantástico nesse caso, entendeu? Através do DNA, né? Exato. Foi uma garrafinha, cara, que essa informação, João, até faz um gancho aqui para o próximo assunto, né, que a gente vai abordar, né? Porque, beleza, você tem paixão pelo que faz, gosta, né? E é ali aquele conhecimento empírico e a experiência, né, de estar no dia a dia investigando. E eu gostaria de saber aqui, vou fazer uma abordagem aqui, mudar um pouco, para tratar um pouco da cientificidade que é utilizada na investigação policial, porque muitas pessoas talvez não se deram conta ainda, né, de que a investigação policial ela é uma ciência. É uma ciência, inclusive, interdisciplinar, onde você se utiliza do conhecimento de várias áreas do saber para desvendar, né, algo que aconteceu. E aí eu gostaria de saber, começo aqui pelo Rogério novamente, hoje, Rogério, quais são as principais ferramentas que são utilizadas pela Polícia Civil na investigação criminal na apuração da infração penal? Pegando um gancho aqui no que o Marcelo falou e que o Dr. João falou, sobre as filmagens, né? A filmagem, eu ouvi do meu pai quando eu tinha, acho que 4, 5 anos de idade, ele falou para mim, uma imagem, meu filho, vale mais que 1000 palavras. Isso. E a gente ouve isso nas redes sociais. Então, a coleta de imagens é muito importante. E aí vai aqui aquilo que a gente falou lá no começo do desafio do quebra-cabeça. Para o agente, né, que o investigador que vai para campo, que vai buscar informação, um desafio grande, um dos maiores desafios que o investigador acaba tendo, é justamente nessa situação da coleta de imagem. Então é algo bem curioso e interessante que eu acho que precisa ser dito, dentre outras ferramentas, mas essa é interessante falar, que a imagem é algo muito importante e interessante para demonstrar ali o veículo que passou. Inclusive tem casos recentes que a gente conseguiu através de imagens, de pessoas que passou, do biotipo, enfim. A imagem é importante, é algo importante. E o investigador que está na rua, ele já começa o desafio dele encontrando o dono da casa, que é o dono das câmeras. Que câmeras as pessoas têm? Uhum. Quando a gente chega na casa, geralmente está um funcionário que não sabe a senha do DVR. Quando sabe a senha, não sabe operar. E também tem outra situação que o DVR, aqui falta muita energia no estado de Roraima, né? O pessoal sabe que falta energia. Parou de filmar bem na hora do... Parou de filmar, ou quando essa filmagem ela retorna, ela volta em um horário não compatível com o horário real. Então, quem vai fazer essa busca em campo, se é uma expertise, ele vai ter que olhar o horário da câmera da casa, e ele vai ter que olhar no relógio dele ou no celular dele, que horário é o horário real, e ele fazer essa contabilidade. E se ele coletar imagens, imagina, de 10 pontos, ele vai ter que fazer uma tabela, então não é algo tão fácil. Clínico, né? Quando ele vai fazer essa análise dentro do procedimento da delegacia, muitas das vezes aquele formato de imagem não abre no computador da delegacia, você tem que baixar algum tipo de arquivo para... Então essas são as dificuldades. Às vezes não é fácil. Não é igual aparece nos filmes de Hollywood, que chega e já tá tudo pronto, já só chega, colocou o pendrive, tirou, assistiu, finalizou. Não, e quando você vai numa casa, coleta a imagem, o dono sabe a senha e tudo acontece, você chega na delegacia, abre e funciona, você desconfia, não pode ser, tem alguma coisa errada, porque nunca é tão fácil, né? Então, realmente, não é como no filme. Então, as filmagens, imagem, vídeo e fotos,
Isso é muito importante. E às vezes acontece também outra curiosidade dentro desse tema de imagens, que é interessante. Às vezes o cidadão, Leandro, ele quer ajudar e ele chega, só está à noite em casa, ou final de semana ele vai estar em casa, ele se compromete a mandar a imagem para ti. Ele tirou uma foto da televisão, da tela da televisão e te manda. E aí, dentro do processo, o delegado sabe disso mais que a gente. Tem a cadeia de custódia, tem o código que tem aquelas imagens, elas têm um procedimento para ser coletado, mas o cidadão, ele querendo ajudar, ele tira uma foto da tela, às vezes a foto não é tão boa assim, às vezes o HD do cara também não é tão bom, mas ele já tira uma foto da tela e para ajudar, na tentativa de ajudar, e fica ruim, e muitas das vezes você pega um procedimento, um inquérito, o delegado às vezes pode mandar um inquérito para você analisar, e lá, o que tem lá é uma imagem dessa e já, se você for atrás, você não consegue mais, e é só aquilo e pronto. Então, essas são as dificuldades, né? Uma das dificuldades da coleta de informação relacionado a imagens. É interessante essa curiosidade. Isso. Essa coleta, ela não pode, como já mencionou aqui, ela não pode ser feita de qualquer maneira, porque lá na frente, né, normalmente, né, no curso da ação penal, a pessoa que está sendo acusada, ela vai exercer o seu direito de defesa, né? Com certeza. É o famoso contraditória e ampla defesa. Então, para essa pessoa ter chances de se defender, ela precisa saber aonde essa imagem foi coletada, quem coletou, para poder contrapor aquilo ali. E aí, ela pode dizer que foi, ela pode dizer que aquela imagem foi fabricada na inteligência artificial, que não é ela. Então, é uma montagem, é uma montagem. Ela não condiz com a data. Pode ter sido editada, pode, enfim. E aí eu gostaria que, já pegando o gancho aqui, que o João Evangelista falasse um pouco sobre a importância, né, de se manter esse procedimento, né? A importância e a necessidade, né? Porque não se pode fazer de qualquer jeito, não é isso, João? Hoje a gente, inclusive, tem um grupo de trabalho em curso lá na Secretaria de Segurança acerca da criação de um POP, de um protocolo operacional padrão para local de crime. Esse protocolo é específico da Delegacia de Homicídios ou é algo padronizado nacionalmente? Existem em alguns outros estados alguns POPs já definidos, em outros não. Em Roraima, a gente tem um conjunto de ações que a gente já faz, a própria Instituto Criminalística já atende tudo, a gente busca tudo, em poucas palavras, a gente busca tudo garantir, assegurar a cadeia de custódia da prova. Basicamente é isso. Então, o que seria essa cadeia de custódia da prova? Na verdade, é um histórico do que a gente arrecadou, como custodiou, guardou, armazenou, como manipulou, como estudou, analisou e como encaminhou para o judiciário. É basicamente isso. Para quê? Para que lá na frente, no processo, as partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa, possam observar a prova, verificar a autenticidade da prova, verificar se de fato aquela evidência que foi coletada é realmente aquela lá na frente e aquela lá no final. Se não houve alteração, se não houve divergência da prova que foi arrecadada inicialmente para a prova posterior. Então, esse protocolo para local de crime violento, homicídio, por exemplo, é básico, é fundamental, é primordial. Isso evita que pessoas verdadeiramente culpadas, né, possam lá na frente serem absolvidas. Sim, em razão da anulação de uma prova mal coletada, né, Vou te dar um exemplo. Uma quebra de cadeia de custódia. E aí as pessoas às vezes ficam revoltadas, né, e a gente entende, quem é policial está cansado de ver isso. A polícia prende e o judiciário solta. Não é sempre, né, mas em alguns casos, né, pode ser que essa soltura, né, seja em decorrência de uma diligência mal realizada no momento da colheita da prova. E aqui é bom que se registre aqui, né, e que a sociedade saiba que não é só a Polícia Civil que colhe provas, né. Qualquer força policial, quando está no momento da prisão em flagrante ali, que está colhendo, inclusive detendo um suspeito, aquilo ali é uma colheita de provas, né.
de evidências, né, como o João falou aqui de forma técnica. E aquilo ali pode lá na frente, se não for feito da forma adequada, não é isso, João? Sim. Pode resultar numa anulação, né? Vou te E dar um aí exemplo. prejudica todo um trabalho que foi feito, né? Hoje nós temos um sistema de comparação balística que o Ministério da Justiça atua a nível nacional e que, através de um banco de dados de verificação de estojos, projéteis e armas de fogo. Então, se faz uma coleta desse material, se faz uma análise desse material e se inclui dentro de um banco de dados. E depois há um confronto dessas informações com casos anteriores. Então você tem a possibilidade de dizer que uma determinada arma de fogo esteve em local tal, local tal, local tal, e saber que aquela arma de fogo foi utilizada em crime A, crime B, crime C. Então isso para a gente só é possível quando essa coleta é feita de forma adequada. Se ela for feita violando-se algum desses mecanismos de controle, de cautela, a gente vai perder essa prova. A gente teve recentemente uma operação feita, inclusive o Rogério participou dela. O pessoal da DRE, da Entorpecentes, arrecadou uma arma de fogo e o sistema já confrontou e confirmou que essa arma foi utilizada em 2 casos de homicídios que a gente tem em investigação. Essa arma foi apreendida, ela foi apreendida agora, recentemente, com parceria com os colegas da DRE. Foi feito um flagrante e eu não sabia. Muita gente sabe, mas só para especificar que a Delegacia de Repressão. Então, inclusive, os melhores estão lá também. Tem muito, os caras são muito bons lá, os parceiros nossos. Estivemos lá também, né? Um abraço aí pro pessoal do Carcará. Isso. E eu participei, tive a felicidade e a honra de participar dessa prisão. Foi recente agora. E tô sabendo em primeira mão que a arma apreendida deu positivo. Sim. Através do laudo do perito, fez essa. Tô sabendo agora em primeira mão e fico feliz. Que legal, bacana. Esse é a ciência, né? Sim. Atuando de forma firme dentro das investigações policiais. Bom, como eu disse aqui logo no começo, que tem os 3 aqui já participaram de apurações de repercussão. Eu acho que local e até nacional, né? Foram operações aí que movimentaram aí os bastidores da polícia, da política. E eu gostaria que o João aqui relatasse um pouco para nós. A gente está aqui no mês de uma campanha de valorização do policial civil, né? E o João, como policial civil, como filiado do Sindicato dos Policiais Civis, gostaria que você aqui mencionasse a dificuldade que se tem no dia a dia de manter a equipe animada ali, com aquela vontade de chegar ao fim, mesmo em alguns momentos havendo aquelas deficiências que há em qualquer carreira, em qualquer setor público, né? Sim. Sempre vai ter ali algo atrasado, algo para acontecer, e aí você, como coordenador dessas equipes, aí tem que manter a moçada animada para chegar ao resultado final. Bom, a gente já começa pela atividade, né? A atividade policial é algo totalmente diferente de qualquer outra atividade. A gente num dia está dentro de um gabinete, está conversando e fazendo um tiro, no outro dia está arrebentando uma porta, cumprindo um mandado de busca e apreensão, prendendo alguém, ou em outro momento está em diligências de campo, fazendo um trabalho de ação controlada, ou em dado momento está ouvindo, passando. A população não sabe, não tem muito noção dinâmico, disso. Né? Muito dinâmico. Um analista, por exemplo, passa talvez 10, 12, 15 horas por dia ouvindo outras pessoas conversando, analisando conversas, e isso muitas vezes vai encontrar às vezes pedacinho do quebra-cabeça que faltava. Não sei quantas mil mensagens para ter 4, 5 que resultam no que é importante e que de fato é relevante. Mas esse olhar requer paciência, requer paixão, que é o que a campanha fala. Realmente é paixão, é se entregar. E aí o que eu volto a falar, não adianta o sujeito dizer assim, nada, eu vou para a polícia porque paga bem. Mentira, não paga. Paga o certo, correto. Deve pagar melhor ainda. Eu vou para a polícia porque tem as facilidades.
tá doido. Facilidade é o que não tem. Pelo contrário, nós temos muitas dificuldades. E o que é que tem na polícia que faz com que a gente queira estar na polícia? Paixão. É como o Rogério falou, vicia. O pessoal que está chegando agora se empolga em você poder alcançar um resultado e dizer, pô, tá aqui, minha senhora, o assassino do seu filho foi preso. Isso não tá tem aqui, preço. fulano, não tem. E aí, são 20 anos, 21 anos. E o pessoal que está chegando agora já está sentindo isso, entendeu? A população pode ter certeza que essa sensação é como a propaganda, né? Acho que é cartão de crédito, não tem preço. Isso aí você vai passar 20, 30 anos trabalhando. Pelo menos é a sensação que eu tenho, que o Rogério tem. Esse aqui que está 21 anos só na DGH, né? É mais ou menos isso. Às vezes quem não é policial, né, quem ainda não provou um pouco dessa vida, talvez não consiga entender. Nós já participei de várias, né, tanto quanto na época que estava na atividade policial, como agora, como presidente do sindicato, sou convidado constantemente para comemorar o final de uma investigação, né, o resultado final. E aí as pessoas talvez não entendam, olha, estão comemorando o quê? É o resultado, é a satisfação de ter se chegado a uma conclusão. É claro que ali ninguém está se falando de uma condenação, até porque não é esse o papel da polícia, né? A polícia ela faz um trabalho, finaliza, coleta ali as evidências, né? Indica uma autoria e vai caber dali para frente ao Ministério Público, né? Alicerçar uma ação penal e buscar uma condenação. Mas essa é a sensação, essa é a principal recompensa, né? E quantas vezes a gente já não sentou, às vezes, para comemorar o final, né? Que se chegou a esse final, porque muitas investigações, às vezes, não chegam ao final. Ela é tão complexa, provas desaparecem, pessoas somem. Isso é ruim. Sim. Isso dá uma sensação, né? Uma angústia de você não conseguir fechar o ciclo. Né? Eu tenho algumas dessas. Sim, eu também tenho vários casos que está engasgado, entalado, e isso realmente é um desafio. E aí você receber ali, às vezes, um pai, uma mãe chorando e perguntando, e você não ter essa resposta, eu acho que é... Recentemente, Leandro, eu recebi, eu e alguns colegas, essa história é recente, né? Eu recebi uma família que um grupo de pessoas, né, passaram em frente à boate e atiraram deliberadamente lá num grupo de pessoas. Uma pessoa foi atingida e duas pessoas foram atingidas, uma delas morreu, veio a óbito. E era esse rapaz que morreu, ele era mototáxi, né? E a família, deixou filho, enfim. E a família ficou com aqueles fragmentos de informação. Sempre tem alguém que diz, não, se morreu, alguma coisa errada fez. E por que estava lá aquele horário? Enfim, várias informações chegando. E a gente teve acesso à família, conversamos com a família, e a família garantiu, é natural que a família age dessa forma, mas a família garantiu que o rapaz não se envolvia com nada errado, não se envolvia com droga nem nada. E nós conversamos ali, a gente se comove o policial também, ele não é de ferro, ele se comove. Sim, e tal. Então a gente começou a trabalhar, isso já com a moçada nova, né? Essa moçada que está com a gente aí. E a gente começou a trabalhar, né, nessa situação, e através de análise de imagens, tudo aquilo que eu falei antes para ti de coleta de imagens, a gente conseguiu identificar e tanto os autores do crime, como também a motivação, e ficou claro, ficou ali estampado que o rapaz morreu de graça. O rapaz acabou, né, o tiro não era para ele não seria o alvo. Então, essa vai trazer a vítima de volta, a família não vai trazer, mas vai limpar a imagem do cara, porque algumas pessoas estavam falando mal do cara, e a família fica com a sensação mais de alívio, né? Que a polícia levou a informação verdadeira, que o rapaz morreu não foi porque ele estava envolvido em algo errado. Foi uma injustiça que acabou acontecendo. Acaba limpando a honra, né? Como tu falou, não vai trazer a pessoa de volta, é claro, mas a família se sente minimamente confortada, né? Com a informação de que... Porque quando, principalmente vítima de disparo de arma de fogo, né?
como tu bem mencionou aqui, não, estava envolvido com alguma coisa errada, com tráfico. No mínimo, vai desconfiar que tinha uma relação extraconjugal. E aí a pessoa, Sim, sempre surge. Além de perder a vida, que é o mais grave, é óbvio, fica aquela áurea pesada, né? E aí a polícia vem, né, através de técnicas de investigação e olha, foi isso que aconteceu, foi assim e tal. Outro caso interessante, de justiça direcionada a fazer a verdadeira justiça, recentemente um rapaz morreu vítima de acidente de trânsito. E aí essas coincidências, elas vêm para complicar, para o caso ficar aparecendo, para a história ficar parecendo um enredo de novela, de filme de Hollywood. O rapaz foi atropelado e, coincidentemente, um veículo capotou lá no anel viário, mais na frente. Então, os investigadores de plantão das redes sociais concluíram que aquele veículo matou o rapaz aqui no início da BR e, fugindo, acabou saindo da pista e acabou capotando lá na frente. Concluíram a investigação. Concluíram a investigação. Pronto. E aí, os colegas, inclusive a participação efetiva aí dessa moçada nova aí, os meninos se dedicaram, fizeram aquela velha planilha de horário, de câmeras, e acabamos chegando a... Desconfiaram do óbvio. Isso, desconfiaram do óbvio. E ali foi uma verdadeira aula para eles, assim, de vivência de campo. De 50 ou 60 veículos que poderia ter passado numa rotatória, através desses cálculos, chegou-se a 3 veículos e acabou que a gente conseguiu localizar o carro que efetivamente fez que atropelou. Esse é aquele caso recente agora. Sim, né, recente. E aí a justiça, digamos assim, foi feita de várias formas. Que o rapaz que capotou o carro lá na frente, que estava sendo já acusado de ter atropelado aqui, ele não tinha nada a ver. Se tivesse sido encontrado naquele dia ali, talvez fosse até linchado, né? Poderia, exatamente. O que acontece, né? Aqui em Roraima a gente não tem, mas acontece, infelizmente, isso, né? Os investigadores das redes sociais identificam o autor, né? O condenam, e aí a sociedade, por um ato de completamente irracional, matam, lincham, espancam até a morte. E aí depois vem a informação, não era ele. E aí? Exatamente. Então a diligência da polícia nesse caso, ela fez justiça indo e vindo de várias formas. Interessante. Então, casos como esse a gente teria aí umas meia dúzia para contar. E eu tô falando de coisa recente, já com essa nova turma aí. Os meninos estão com muita querência. Eu tô, inclusive, Leandro, deixar aqui uma nossa mensagem de que logo a gente está indo para casa, né? Menos de 4 anos a gente vai ter direito de aposentar, e eu fico feliz em saber que a polícia está ficando em boas mãos. Tem uma galera aí boa que está com vontade, então isso me deixa feliz, muito feliz. Isso é muito bom. Se você... não é que a gente... Velha querência, né? Não é que a polícia nos pertença, né? Assim, porque dá a ideia de que a gente é dono dela. Não é porque nós pertencemos à polícia, é o contrário. Né? A gente fica tanto tempo num lugar e você se sente pertencente ali, né? Quem gosta do que faz, essa é a sensação. E assim, como foi falado aqui por todos, né? O Marcelo, como falou que está na Delegacia de Homicídios desde 2004, né? São aí 20 e quase 22 anos, né? Quase 22 anos. Daqui a pouco completa 22 anos de DGH, a Delegacia de Homicídio. Marcelo, você com certeza já deve ter recebido ali muitas mães, muitos pais em busca de informações, chorando. Muitos familiares. Como é que é lidar com essa emoção cotidianamente? Assim, é um desafio, né? Todo dia a gente tem esse contato com os familiares. Acima de tudo, a gente tem que estar, assim, digamos assim, aberto a ouvi-los, né? Porque muitas das vezes, naquele momento é o que a gente vai poder fazer. Mas a partir dali, com as informações e também movido por aquele sentimento dos familiares, a gente vai tentar se empenhar, né, ao máximo, né? Buscar ali os detalhes que possam nos ajudar a contribuir, né, com a solução do caso, da investigação. Assim, a gente todo dia tem um novo desafio, né? Eu costumo dizer que eu não conto tempo. Se eu contasse tempo, talvez eu estaria cansado. Mas como eu não conto, então todos os dias eu vou lá e tento fazer o melhor, né? Como eu aprendi na academia e como eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? E a gente vai utilizando essa experiência para colher informações e atender da melhor forma, né?
ao mesmo tempo a gente também tem que aprender a se preservar, né? Para não se sentir afetado por tantas histórias, né? Então a gente vai também criando ali, digamos, mecanismo para... Barreiras, né? Naturais ali. Exatamente. Chegar em casa e não transmitir isso para a família, procurar ter um hobby ali, um momento de lazer para dar aquele reset ali e iniciar a semana apto a atender novas pessoas e iniciar novos procedimentos, né? Porque essa é a nossa função, né? É o que a gente gosta de fazer. Isso é o dia a dia, né? Isso para as pessoas terem a ideia concreta, né, de que nós policiais, né, assim como qualquer outro tipo de funcionário público, nós não somos máquinas, nós somos pessoas, nós somos humanos, né, passíveis de falhas, inclusive. Temos nossas famílias, né? Então, como o Marcelo falou aqui, a gente está ali lidando no dia a dia e muitas vezes pode dar a aparência para quem está conversando com um policial ali na DGH, que é o caso aqui, o contexto que nós estamos falando, de que ele não se importa. Mas assim, ele se importa sim, né? Ele está muitas vezes ali ouvindo você e tá conectando com coisas ali, mas ele não pode se emocionar junto com o familiar, né? Senão ele perde a linha, perde a... E não digo mais, Leandro, o Marcelo, ele não foi uma vez ou duas, foram várias. O Marcelo, por ter muito mais tempo de DGH, por estar lá na DGH há tanto tempo, é óbvio que ele tem uma expertise maior no trato das pessoas, em fazer leituras corporais e de pessoas, porque são muitos anos atendendo pessoas, ouvindo pessoas, relatando e sendo relatado coisas para ele que não teria como ser diferente. Vai e vem, eu chego, Marcelo, esse caso aqui, quem é essa pessoa, como é que é isso e tal, e ele doutor, isso, e vai me dando um norte para eu poder saber quais providências adotar, quais pessoas vou intimar. A gente tem uma visão melhor do que está acontecendo. Às vezes as pessoas olham e dizem, delegado de polícia é o coordenador da investigação, é o que mais sabe da investigação. Muitas vezes não é. São peças, né? A gente tem cada peça no seu local, no seu devido, na sua devida atividade. O investigador foi aquele para campo, o analista foi aquele cara que fez análise de todo o material tecnológico ou as evidências digitais. E o escrivão foi o cara que colocou os papéis no devido local, a documentação, os bens apreendidos, o material que foi periciado, chegou e disse, você viu a arma depositiva, você viu o exame tal, você olhou o laudo, olha o que diz o laudo, porque muitas vezes o que o sujeito fala não bate com o que diz no laudo. Então, esse métier, essa expertise, eu só tenho a agradecer ao Marcelo pelo aprendizado diário, entendeu? Para completar a situação do Marcelo, seu testemunho disso, ele é um exemplo do que eu definiria como ética, porque você imagina você chegar num local de crime, onde uma pessoa morreu, e a equipe de policiais chega ali fazendo piadinhas, porque é mais um dia de trabalho, sorrindo e tal, então não combina. E também chegar dentro da viatura ou no local do crime, chorando e abismado com aquela cena. Então também a família vai... Esse cara que vai investigar a morte, ele está totalmente abalado, então não tem preparo. Então o policial tem que ter esse discernimento de quando for conversar com a família, quando estiver atendendo a ocorrência e quando estiver dentro da viatura com os amigos e também quando estiver em casa com a sua família. Então tem que saber trabalhar isso aí. Então ele é um exemplo disso e procurando sempre passar para os colegas que estão vindo isso aí também, né? Porque não combina, é antiético você estar num local de crime ou atendendo uma família que está trazendo na cabeça dela uma informação importante e aí o policial desdenhar daquela situação. Não é legal, não é interessante. Sim. Então tem essa questão. E o Marcelo é um exemplo disso. O Marcelo, ele tá lá 20, não é à toa que tá lá 21 anos fazendo esse tipo de trabalho. E o hobby dele, para quem não sabe, ele é motociclista, né? Então ele gosta de andar de moto. É algo que eu faço também, que gosto. E talvez por essa... Motociclista. Talvez por essa razão... Eu sou motoqueiro mesmo. Por essa razão, isso tenha sido o comprimido dele, né? A pílulazinha que tira o estresse dele, porque realmente
andar de moto é algo interessante. Então o Marcelo ele é motociclista. Motociclista experiente, porém ainda não fez a 319, na qual a gente já fez 2 vezes, né? Essa rivalidade aqui, essa rivalidade legal, né? Inclusive, a gente sempre, na delegacia, a gente se permite, vez ou outra, ser a quinta série, ser a turma da quinta série, até para desestressar, tem que ter então tem sempre as trollagens do agente contra o escrivão e o escrivão contra o agente. É para se despressurizar, né? Só quem não é trollado certamente é o delegado, porque a gente não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Só quem não sofre trollagem é o delegado. Desde 2004 que eu tenho um apelido carinhoso, acho que o Marcelo deve ter sido chamado esse apelido, né? O famoso EMA. É o escrivão metido da gente, né? Aquele escrivão que tá, apesar de estar atuando no cartório, gosta de acompanhar a equipe pelas ruas e tal. Ainda mantenho esse padrão. Diminuiu um pouquinho, mas ainda mantenho. Porque a gente gosta da ação, né? Vamos ouvir agora a mensagem final aqui dos nossos convidados. Eu começo aqui pelo delegado João Evangelista. Você está com os microfones à sua disposição. Mais uma vez, Leandro, eu queria agradecer pela oportunidade. Queria dizer que é muito bom conversar, estar entre amigos e um bate-papo bem tranquilo sobre o que a gente faz diariamente. E o que o Rogério falou, o que o Marcelo massificou, que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. E a gente se diverte com responsabilidade, porque sabe que precisa ter um resultado, e esse resultado não pode ser de qualquer forma, tem que ser com técnica, tem que ser com qualidade, e é isso que a gente vem buscando alcançar. Quero agradecer aqui também a equipe da DGH, do departamento, que tem nos auxiliado dia e noite, incansavelmente. E estender meus agradecimentos à minha equipe de escrivães, que são um alicerce da gente. O DEINT nem se fala, que é o pessoal que atua na parte de investigação propriamente dita. Os nossos investigadores da DGH, enfim, é tanta gente para agradecer que eu passaria muito mais tempo aqui, tá bom? Tá certo, João. É uma equipe, né? Equipe. A gente não faz nada sozinho, né? E é importante que quem esteja à frente, quem esteja coordenando esse trabalho, tenha essa consciência, e você deixou bem claro aqui que tem. Rogério Neres, agente de polícia, meu ala, suas considerações finais. Bem, só aceitei vir porque pro sindicato, a gente está nessa luta aí sindical. Eu nunca fui membro do sindicato e nem pretendo ser. Você nunca foi membro da diretoria? Da diretoria, exatamente. Membro do sindicato, você é membro da diretoria, nunca fui, nem pretendo ser, porque... enfim, mas a gente acompanhou tantas outras lutas com outros diretores, outros presidentes, tem muita história, né, uma história longa. E aceitei o convite por conta da nossa hombridade com o nosso sindicato. E agradeço a oportunidade, mas também queria dizer, Leandro, que outros agentes, que eu estou aqui falando em nome dos agentes, né, falando aqui coisas que é inerente ao cargo de agente, mas tem outros colegas também que, se viessem aqui, se estivessem aqui, teriam tantas outras histórias interessantes que também representam a nossa classe, a categoria de agente de polícia. A galera da DRE, homicídio nem se fala, mas a galera da DRE e, enfim, outros que infelizmente não estão mais aqui entre nós, que infelizmente partiram, mas aqui fica o nosso registro, né, dessas pessoas que estiveram com a gente. E é isso aí, na hora que chamar, se a galera quiser ouvir mais história, coisas interessantes, coisas engraçadas, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, o que a gente pensa de futuro de polícia, o que a gente pensa daqui para alguns dias se aposentar, o que vai fazer, enfim, tem muito tempo aí para trocar ideia e para bater papo. Eu agradeço e, enfim, fique à vontade para outros convites. Tá certo, Rogério. Então, a gente vai ter, sim, outras oportunidades. A gente vê, muito recentemente, várias instituições, né, tentando ocupar espaço nas redes sociais, porque tem muita coisa ruim nas redes sociais, né? Inclusive o crime está ocupando esse espaço. Então, por que não nós, né, policiais, não ocuparmos esse espaço, levar até a sociedade um pouco da nossa atividade, do nosso dia a dia,
E é claro que aqui ninguém é profissional de comunicação, inclusive nem eu que estou aqui na bancada aqui como anfitrião, mas não sou profissional de comunicação. Só que a gente está tentando se adaptar a uma realidade que veio para ficar. Então a gente não pode cruzar os braços e ver a malandragem crescer, e a gente não pode ficar debaixo da mesa. Então a gente vai ficar em cima da mesa daqui para frente e falar muito. Marcelo, a Rocha. Bom, só agradecer aí, Leandro, o convite do sindicato. O sindicato ele tem total apoio nosso, eu sempre confio muito no nosso sindicato, então não poderia deixar de aceitar esse convite. Assim como o Rogério e o doutor falaram, o nosso trabalho é em equipe, né? Tanto no nosso setor como na delegacia, a gente é auxiliado por muitas pessoas. Então, o trabalho da delegacia, o trabalho da Polícia Civil, certamente não é o trabalho de uma pessoa só. Então, aqui a gente agradece toda a nossa equipe, o delegado João, o Rogério, que está sempre com a gente nas missões e investigações, porque esse trabalho ele é assim mesmo. A gente ajuda hoje e é ajudado amanhã. E é assim que a gente chega ao fim de cada investigação e comemora, né, como você bem falou. Porque é um caminho que é muito difícil, né? É difícil, algumas investigações dão muito trabalho, dá uma certa angústia se a gente vai chegar no fim ou não. Mas quando a gente trabalha com metodologia, com técnica, com ferramenta de investigação, cada investigação que a gente inicia, a gente se sente mais preparado para chegar ao final dela. Então esse é o horizonte que a gente vê da polícia, é o que a gente vê com a chegada desses novos policiais. Eles já chegam bem treinados, já chegam aptos a trabalhar com sistemas, estão motivados. Então a gente vê um futuro promissor aí para a polícia, né? E a gente se sente feliz de fazer parte disso. Bom, muito bom. Que pena que foram poucos, né? A gente passou aí 20 anos sem concurso público e graças a Deus esses colegas chegaram antes tarde do que nunca. Não me fiz, então. Acompanho aqui acompanhei a luta, né, deles, que não foi diferente da nossa, né? Faz muito tempo, mas a gente teve também uma relaçãozinha, fomos para frente do Ministério Público para garantir a nossa nomeação, que não queria. Já depois do curso de formação concluído, já tivemos que ir para uma manifestação lá na frente do Ministério Público. Então teve tudo isso assim, cada um vivendo tempo, as suas angústias, né? Temos aqui nos estúdios, não dá para ver aqui um colega da nova turma de 2024, né? Está sempre por aqui, é um prazer tê-los aqui com a gente. Queria deixar e a gente vai ter mais adiante oportunidades de trazer já o pessoal da nova turma já, né? Excelente. Para falarem aqui, né, da experiência que é. Então fazer esse paralelo entre o antigão e o novato, né? Às vezes você fala para alguns antigão soa pejorativo, e para o novato também. Então, assim, não é pejorativo nem para nem para outro. Mas é a maneira de se referir, né, os policiais da turma de 2004 com os de 2024. São exatamente 20 anos de diferença de uma para outra. E aí aproveito aqui para finalizar, trazer uma informação que é recente, João. O estado do Piauí hoje, que eu sei que é o teu estado de nascimento, aprovou hoje uma operação na lei orgânica lá do Piauí. A Polícia Civil do Piauí passa a contar apenas com 3 cargos, né? Oficial investigador, delegado e perito. É um dos estados aí que talvez tenha avançado, que mais avançou na implantação da lei orgânica nacional na sua norma local. Outros estados como Sergipe, Espírito Santo e Paraná e o Rio de Janeiro avançaram um pouco, mas fizeram ali um negócio assim, não ficou tão legal. O Piauí, de fato, reduziu os cargos, né? Essa estrutura para 3 cargos. A gente não vai esperar ainda a promulgação da lei, a sanção da lei, né? Foi aprovado hoje pela Assembleia, tem que ter um intervalo aí para ver como é que vai se adequar. Sim. Piauí é o Piauí, né? E a outra informação que eu dou em primeira mão aqui, a gente vai ofertar aqui pelo Sindicato dos Policiais Civis um curso que é de iniciativa de uma colega perita criminal da Polícia Civil de Roraima, né? Procurou o sindicato, a perita Érica, e estamos aqui nos ajustes finais para trazer um perito do Mato Grosso, onde ele vai ministrar um curso aqui pelo sindicato sobre mancha de crime, mancha de sangue, né? A gente vai... Diga-se de passagem, excelente profissional. A gente vai trazer, vai convidar, vai ser aberto, né? Acho que deve ser uma turma com 100 alunos, mas a delegacia, a perícia, né? Os peritos e a delegacia de homicídios serão nossos convidados especiais a participarem desse curso. A gente espera tê-los aqui todos participando desse curso. Estamos aí tentando viabilizar também, por iniciativa da Érica, um curso com o perito de São Paulo sobre a reprodução simulada de crimes. Então, o sindicato, nesse mês de
da campanha de valorização do policial civil, buscando trazer aí profissionais Muito bom. de grande Sabe renome o para nome desse trazer aos projeto? policiais civis informação nova e atualização. Bom, meus amigos, a gente, no programa de hoje, né, mergulhamos aqui nas qualidades que desvendam, né, a inteligência, a persistência e a dedicação, que são a base da paixão que desvenda do policial civil de Roraima. Vimos como esse trabalho essencial não apenas desvenda crimes, mas fortalece o nosso sistema criminal. E reiteramos a mensagem central da nossa campanha de valorização do policial civil de Roraima. Nossa paixão que desvenda, nossa missão que protege. Sua inteligência e persistência são a base de um sistema criminal mais justo e seguro. Valorize quem desvenda e protege sua vida. Lembre-se que a campanha vai até o dia 19 de julho, que culmina com o dia do policial civil. Acompanhe todas as nossas atividades e conteúdos especiais nas redes sociais do Sindipol. Participe e mostre o seu apoio. Agradecemos imensamente aos nossos convidados, ao Marcelo Carvalho, ao Rogério Neres, ao João Evangelista, por compartilharem aqui um pouco das suas experiências e insights, né, tão valiosos aqui conosco. E a você, nosso ouvinte, pela sintonia e por valorizar o trabalho que protege Roraima. Até o nosso próximo Tá na Escuta.